Estamos dando início agora à transmissão ao vivo do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Rio Preto, também pela Rádio Educativa e pela TV Câmara. Passo a palavra agora ao secretário municipal de Saúde, Dr. Aldenis Borim. Bom dia a todos. Nós iremos mais uma vez atualizar os dados da Secretaria de Saúde quanto ao enfrentamento do coronavírus. Bom, uma das grandes e boas notícias sempre será a vacinação, que esse ano foi excepcional, né? Nós hoje já conseguimos cobrir a cobertura total preconizada pelo Ministério da Saúde. Ou seja, hoje nós temos 90,2% dos nossos idosos vacinados. Isso é uma grande notícia para a cidade. Os profissionais da saúde, nós aumentamos também, fomos para 42% e pretendemos focá-los daqui para frente até a próxima etapa. A Força de Segurança também com 652 casos. Então, até o momento, nós vacinamos 60.350 pessoas. Próximo. Também vamos atualizar os suspeitos do coronavírus. Nós tínhamos 20 casos confirmados ontem, entrou mais um caso e ficou 21 casos, tá? Nós temos hoje 201 casos que foram descartados. Esses outros vírus respiratórios continuam sendo 10 e nós temos 195 casos em investigação. As notificações hoje são 427 pacientes. Lembrar que todo dia nós anunciamos, de ontem para hoje nós temos 43 novos casos notificados. Volto a afirmar, notificados não quer dizer que é coronavírus. São notificados que serão investigados. Bom, desses 427 suspeitos de coronavírus, vocês notem mais uma vez que a nossa curva continua ascendente. Ela continua ascendente. 43 casos em um dia. São todos suspeitos e isso é fundamental para vocês entenderem que não é momento de relaxar. Próximo, por favor. Bom, dos casos confirmados, são os 21, que a curva também mostra ascensão, sempre em ascensão. Em nenhum momento ela decaiu, tá certo? Desses 21 casos, nós temos 10 pacientes internados em enfermarias e 5 em UTIs. Próximo. Aí nós temos, mais uma vez, como apresentamos todos os dias, que 6 pacientes estão acima de 60 anos e corresponde a 29%. Lembrando que, apesar de eles serem um número menor, eles são os pacientes mais graves e que correm mais riscos de complicações. E nós temos 15 pacientes que estão abaixo dessa faixa etária, que corresponde a 71%. Lembrar também que esse paciente, embora ele tenha uma complicação menor, ele é um grande transmissor. Então, por isso que ele precisa, sim, ficar em isolamento domiciliar, porque ele é um grande transmissor. Bom, entre os confirmados, a distribuição na área da cidade, como vocês notam, dos 21 casos, eles estão por toda a cidade, Jardim Americano, área central, Estoril, Jaguaré, Parque Industrial, Santo Antônio, São Diocleciano, São Francisco, Vila Elvira, ou seja, está em toda a cidade, norte, sul, leste, oeste. Então, não existe um foco determinado. Próximo. Bom, entre os internados, nós estamos com 30 pacientes em enfermarias, não em UTI. Desses, ainda 25 são suspeitos, que aguardamos resultados, e 5 deles são confirmados já.
Em UTI, nós temos 18 pacientes, sendo que 13 são suspeitos e 5 confirmados. Lembrando que isso é síndrome respiratória. Só aqueles da coluna de confirmados é que são coronavírus. Os demais são suspeitos, que aguardamos resultados. Então, no total, nós temos aqueles 38 suspeitos já colocados, temos os 10 já colocados que são confirmados, e num total, então, nós temos 48 pacientes internados. Próximo. Óbitos. Nós temos hoje 4 óbitos em investigação. Gostaria de afirmar aqui, não temos nenhum óbito ainda confirmado de coronavírus. Houve uma certa confusão hoje, onde um atestado de óbito foi colocado como síndrome respiratória aguda, e na segunda hipótese, que essa síndrome respiratória aguda pudesse sido provocada pelo coronavírus. Nós não temos ainda nenhum exame confirmatório de que seja positivo ou negativo. Então, acreditamos e torcemos para que até o final da tarde nós podemos informar toda a população se realmente foi um coronavírus ou não foi. Por favor, aguardem esses resultados. Próximo. Eu gostaria de colocar esses dados pela primeira vez, que são os dados que são feitos pelo exame confiável para o coronavírus, que são aqueles que são realizados no laboratório do HB, cujo nome do exame é PCR. Tá? Então, até o momento, nós fizemos 346 exames nesse tipo de modelo de exame, que é o PCR. Só que 222 desses pacientes foram notificados e 124 não foram notificados. Aí você pergunta, por que não notificado? Porque o paciente procurou individualmente o hospital para fazer exame. Ele estava com medo, ele estava apavorado, foi lá e pediu esses exames como privado, não passou em nenhuma unidade de saúde, não passou, ou seja, privada ou conveniada, e fez os exames, tá certo? Então, por isso que eles não foram notificados. Nós temos, então, 346 exames realizados. Nós temos aqueles 21 que foram confirmados, que corresponde a 6%. Lembrar sempre, agora, é um dado fundamental para a gente. Por quê? Nós estamos fazendo exames de pessoas graves que estão internadas e profissionais da saúde. Então, desses todos que nós estamos enviando, 6% são positivos. Lembrar uma coisa importante, pessoal. Quando a gente coloca notificados, suspeitos, se a gente seguir essa linha de raciocínio, nós teremos aí uma média de 5%, 6% de toda a síndrome respiratória que poderá vir a ser coronavírus. Tá certo? Então, lembrar sempre, notificados não quer dizer coronavírus. Nós também tomamos alguns cuidados quanto às caminhadas, que existe muita pergunta se deve fazer caminhada, não deve fazer caminhada. Então, nós colocamos nos principais locais onde a população faz caminhada, esses avisos aí, que é para manter a distância. E a gente vê que muitas vezes isso não está sendo respeitado. Ou seja, você está pondo outra pessoa em risco e está em risco. Nós distribuímos por vários locais, em todos os grandes locais de caminhada, essas placas. Prestem atenção, obedeçam isso, porque é fundamental para você não transmitir o vírus e nem adquirir o vírus. Próximo. Outra coisa que tem sido feito muito pergunta para a gente, nós temos insistido em dizer que o teste rápido ou sorológico, ele
não é um bom teste para se realizar para controle populacional. Por que que ele não é? Porque, às vezes, o indivíduo demora muito para fazer o que a gente chama de viragem, criar anticorpos que dê positivo esses resultados. Por isso que nós não estamos utilizando. Tivemos várias ofertas, mas não estamos utilizando. E ontem saiu um artigo, ou hoje de manhã, saiu um artigo do próprio Ministério da Saúde, dizendo que apenas 25% dos resultados negativos são confiáveis. Os demais 75% dos negativos não vale para nada. Importante lembrar, se ele for positivo, aí sim, o indivíduo virou e tem anticorpos. Se ele for negativo, ele pode ser portador, mas não virou ainda, ele não criou anticorpos para que seja positivo o exame. Muito obrigado. Bom, agora nós vamos passar as perguntas enviadas para a imprensa. Eu gostaria de lembrar que a gente está ao vivo, também pela Rádio Educativa e pela TV Câmara. Eu sou Daniel Martins, jornalista da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Rio Preto. Tem uma pergunta que veio de maneira geral, secretário, de várias pessoas da imprensa, e você já esclareceu em relação ao óbito suspeito mais recente, mas o pessoal ainda pergunta se esse óbito, qual era o quadro do paciente, se ele tinha comorbidade e se era o que estava no HB. Isso, era um paciente de 75 anos, que ele passou por uma UPA nossa, em estado grave, chegou à UPA em estado gravíssimo, com insuficiência respiratória, foi imediatamente encaminhado ao hospital de base, e no hospital de base ele deu entrada e foi a óbito uma hora e meia após. É um caso que é um suspeito, porém é paciente que tinha comorbidades, era hipertenso, nos parece que ele tinha uma pneumonia importante. Está sendo analisados os exames prévios dele também, ver se era infeccioso, porque pelo hemograma a gente tem uma noção se é infeccioso por bactérias, se é viral. Então, existe a possibilidade de ser positivo, mas também existe uma grande possibilidade dele ser negativo para coronavírus. Recebemos pergunta da jornalista Milena Grigoletti, do Diário da Região, perguntando sobre afastamento de profissionais de saúde. Tem acontecido afastamento de profissionais e como isso está sendo tratado? Tem sim, nós temos afastamentos, tanto por comorbidades como por síndrome gripal. Até hoje foram requisitados 131 afastamentos pelas duas razões. Desses 131 foram analisados, examinados esses pacientes, que está sendo lá no hospital, na UBS Lealdade e Amizade, e também pelo Sereste, aqui da Prefeitura. Quando for síndrome gripal, ele é analisado lá. Quando é por outras comorbidades sem síndrome gripal, é analisado pelo Sereste. E desses 131 casos, foram afastados 54, tanto por síndrome gripal como por comorbidades. Também da jornalista Milena Grigoletti, do Diário da Região, sobre o credenciamento do Lutz em Rio Preto para fazer exames. A saúde passará parte dos seus testes para o Instituto? Isso vai acelerar os resultados? Irá acelerar os resultados. E nós, obviamente, se realmente esse tempo for um tempo aceitável, nós iremos passar, sim, para o Adolfo Lutz uma grande quantidade desses testes. Passando agora para a pergunta da Tatiane Oliveira, da Record. Dos casos confirmados para o coronavírus em Rio Preto, quantas pessoas se curaram? 2, com certeza, a terceira vence hoje. E nós iremos analisar, ver se é possível liberá-la também. Jornalista Vinícius Marques, do Diário da Região, pergunta que vem sido afirmado que o exame para o coronavírus só é recomendado em casos graves. Com isso, é possível dizer que não há um controle de quantos casos de fato existem no município?
Olha, na realidade, esse caso de fato, ele é impossível da gente realizar. Você teria que testar toda a população, sintomática e assintomática. O que eu posso garantir é que não está tendo em São José do Rio Preto subnotificações. O nosso pessoal da vigilância é criterioso, corre atrás, vai no laboratório quem fez, quem não fez, cobra do hospital, cobra da UBS, fica insistentemente sabendo. Nós não temos subnotificações. Nós não podemos realmente afirmar que nós temos quantos casos reais em São José do Rio Preto, que é aquele trabalho que a gente quer fazer para fazer uma projeção para a população. Mas hoje, com certeza, eu não sei se eu não estou infectado, se você não está. Por quê? Não testamos. Tem uma pergunta que veio de vários veículos, o Vinícius Marques, do Diário da Região também, o Joselito Paganelli, da TV Tem, e tem um complemento depois da Madeline Boé, da CBN. Vamos por partes. Eles perguntam sobre a reunião marcada com os vereadores para abordar as regras de funcionamento do comércio. É viável algum tipo de flexibilização de horários ou mudança do decreto da Prefeitura diante do cenário atual? Olha, na realidade, a gente vai fazer essa reunião com o intuito de informar e se aproximar do Legislativo para que ele fique consciente de tudo o que está acontecendo em relação ao coronavírus. Mostrarmos os gráficos, as ascensões, o que está acontecendo realmente que foi detectado pela Secretaria de Saúde. Obviamente, esse tipo de pergunta será feita, nós aguardamos isso, mas o comitê vai analisar cada uma delas em separado para ver a possibilidade ou não da flexibilização. Eu acredito que não é o momento de flexibilizarmos, porém, o Legislativo tem o poder de nos questionar, o Legislativo tem o poder de explicação do porquê está sendo determinado serviço não permitido funcionar e outro não. E nós explicaremos de acordo com as decisões do comitê. O complemento que veio da Rádio CBN, falando que essa reunião vai ser presencial. Se isso não vai contra as recomendações, já que tem pessoas nesse grupo que são do grupo de risco. Olha, na realidade, nós escolhemos um local adequado, onde serão distanciadas as pessoas. Nós solicitamos aos vereadores que venham com seus próprios carros e que vá direto para este local, onde será higienizado previamente, e ele ficará no 9º andar, bem distribuído, numa distância preconizada, e nós pretendemos fazer essa reunião o mais rápido possível, para que não fique, serão janelas abertas, com ar ambiente e bem distante um do outro, e pretendemos fazê-lo o mais rápido possível, para que não fiquem tanto tempo em contato. Perfeito. O jornalista Vinícius Marques, também do Diário da Região, pergunta, na sua opinião, secretário, a reabertura do comércio, principalmente em lojas de varejo, representaria consequências em termos de saúde? Consequências gravíssimas, gravíssimas. O mundo inteiro mostra isso. O mundo inteiro mostra isso. Grave. Nós teríamos uma epidemia sem precedente se abríssemos agora. A Madeline Boé, da Rádio CBN, pergunta sobre o hospital de campanha. Ela fala sobre os estudos feitos para readequar o local com leitos e equipamentos para atender os pacientes com síndrome respiratória e suspeitos de coronavírus. Mas ela pergunta, quem são os profissionais que vão trabalhar nessa unidade? Haverá contratação de profissionais? Nós vamos fazer o seguinte, nós pretendemos usar todos os nossos profissionais, que nós estamos com um atendimento aquém do normal. Então, nós temos muitos profissionais que podem ser utilizados nesses hospitais. Existe também outras possibilidades em estudo, mas, com certeza, pelo menos um pequeno número de pessoas especializadas em partes respiratórias, em UTI, precisarão ser contratados.
Durante a transmissão, no início da transmissão, já foi falado sobre as placas de prevenção nos locais de caminhada. A jornalista Madeline Boer, da CBN, e a Francela Pinheiro enviaram mais perguntas sobre esse tema. Elas perguntam em relação a personagens, trainers, que organizam grupos para exercício coletivo em locais abertos. Existe alguma orientação em relação a isso? Não é aconselhável. Não é aconselhável qualquer exercício em grupo. Tanto é que a gente tem colocado para manter uma certa distância. Eu diria o seguinte: se você fizer em grupo e não manter essa distância, esse indivíduo que está fazendo isso é um irresponsável. Irresponsável. Ele está pondo os seus alunos em risco, tanto de contrair como de transmitir. Tem que ser obedecido às distâncias. Não importa aonde seja, como seja, a distância é fundamental. Grupos não são aconselháveis. É melhor o indivíduo fazer individualmente esses exercícios. O jornalista Juscelito Paganelli, da TV Tem, manda uma pergunta sobre a subnotificação relatada por governo federal, governo estadual. Em Rio Preto, também existe a subnotificação? Os exames demoram a apontar o resultado? Diante desse quadro, existe uma projeção de quantos casos a gente teria em Rio Preto atualmente? Olha, na realidade, nós não acreditamos que nós podemos não ter, no tempo atual, essa notificação, ela demorar 1 dia, 2 dias, mas o que acontece? Volto a afirmar, o Departamento de Epidemiologia da Secretaria trabalha dioturnamente. Eu tenho que mandá-los embora. Tenho que falar, vai dormir, chega, porque eles ficam atrás de exames de laboratório privado, atrás de exames de laboratório, ver se alguém não foi notificado. Eu digo que em Rio Preto, se nós tivermos subnotificações, ela é mínima. O resto do país, a gente não pode dizer, porque não conhecemos a estrutura. Mas em Rio Preto, não. Nós estamos recebendo várias perguntas de vários veículos para esclarecer a quantidade de mortes suspeitas por Covid-19. Quantas mortes suspeitas nós temos e quantas nós já descartamos? Nós temos 4 suspeitos com a entrada de um hoje, tá? E desses 4 suspeitos, nós não temos nenhum que foi descartado ou confirmado. Não ouvi. Desculpe, é verdade. A Andréia está me lembrando aqui que nós descartamos um que é a gestante. Okay. Tá certo, desculpem. Temos uma pergunta do jornalista Rodrigo Lima, do Diário da Região, em relação ao fechamento de acesso, aos acessos da cidade para diminuir a circulação de pessoas. Rio Preto pretende adotar essa medida, já que parte dos moradores já está em isolamento há mais de uma semana? Olha, o comitê ainda não discutiu esse tema, que seria um tema extremamente radical, né? Existe a possibilidade de, no decorrer de como será a apresentação em Rio Preto, vamos colocar da seguinte maneira: como aconteceu na Indonésia, é recomendável, e eles fizeram isso. Todo mundo dentro de casa, ninguém vai para lado nenhum, fica quieto e assim por diante. Aqui nós não temos essas condições ideais de fazer, mas a colocação do Rodrigo é pertinente, é uma preocupação nossa, porém ainda não foi adotada e nem discutida de maneira qual seria essa repercussão para o município, qual seria o lado positivo de se fazer isso, mas nós pretendemos fazer brevemente essa discussão. Ok, com isso nós encerramos a nossa transmissão ao vivo de hoje. Além do Facebook, foi feita também pela Rádio Educativa e pela TV Câmara, e a qualquer momento o comitê e a Secretaria de Comunicação podem voltar com mais informações por meio de transmissões ou de nota. Muito obrigado.